Olá pessoal, estamos ao vivo. Como sempre, peço que vocês me mandem se o áudio está funcionando, se a conexão está boa, se a imagem está boa. Podem mandar também o que vocês querem que eu comente na live, podem mandar sugestões sobre perguntas que vocês gostariam, né? Eu sempre dou preferência às perguntas do chat, para valorizar também quem contribui. E sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre esse tema do porquê a direita sempre perde. Essa é a quinta live dessa semana de live sobre política, né? E é importante explicar para vocês o seguinte: as lives não estão ficando salvas, né? Eu estou deixando elas um dia disponíveis e depois eu estou tirando elas do ar. Então, no dia 3 de outubro, eu vou basicamente fazer um encerramento desse conteúdo que nós estamos produzindo. Vou fazer um resumo de tudo que foi abordado nessas 5 lives. E vou também falar sobre, em especial, sobre o Brasil, sobre a situação política, a história política do Brasil e o que acontece com o Brasil. Então, no dia 3 de outubro, eu vou fazer um modelo masterclass mesmo, um modelo aula gratuita. E eu vou abordar todas essas coisas. Vou abordar o que a gente abordou nas lives, qual é a solução também que eu vejo, que caminhos que nós poderíamos tomar, né? Porque basicamente não adianta só fazer um diagnóstico de que nós temos uma crise política, de que nós temos um caminho que precisa realmente melhorar, mas é importante que nós saibamos como agir face a uma situação de crise, né? Então, dia 3 de outubro eu vou fazer tudo isso. Dia 3 de outubro, só que diferente do meio-dia, eu vou fazer a live às 9 horas. Então, às 21 horas, nós teremos a live Masterclass sobre o Brasil e sobre a modo heróico. O modo heróico é exatamente o que eu estou propondo, né? Então, é isso. Conto com vocês dia 3 de outubro. Vocês podem se inscrever para essa aula do dia 3 de outubro no meu site, no www.guilhermefreire.net. Tem o link, né? Para vocês se inscreverem para essa aula dia 3 de outubro, para vocês poderem acompanhar. Ali vocês automaticamente já entram na newsletter. Quem não se inscreveu na newsletter pode fazê-lo, e vocês têm acesso também ao grupo de WhatsApp para se informarem sobre essa aula. Então é isso, dia 3 de outubro. Não deixem de fazê-lo, né? Então vamos lá. Lembrando que se vocês entrarem lá no guilhermefreire.net, vocês têm acesso também aos cursos, a todas as coisas. Então vamos lá para o nosso tema, né? Tema de hoje. Por que a direita sempre perde? Algumas pessoas poderiam até questionar o título de imediato e falar: Guilherme, que absurdo. Não é verdade que a direita sempre perde. Olha só, o Bolsonaro foi eleito. A direita tem várias vitórias, inclusive a direita é uma força no Ocidente atual. Donald Trump foi eleito, tem vários políticos de direita. Por que a direita sempre perde, né? Nós não tivemos no Ocidente a era Reagan, nós não tivemos vitórias da direita, a torta direita. E a verdade é que, embora nós tenhamos tido, né, algumas vitórias eleitorais, certo, da direita, no longo prazo, a verdade é que nunca os movimentos de direita têm uma vitória na sociedade, tem uma vitória de longo prazo. Na verdade, a sociedade só vai sempre rumo à esquerda no longo prazo. Mesmo quando tem governos de direita, por exemplo, era Reagan, parece, de algum modo, que a direita tinha ganho, tinha tido alguma vitória cultural. Mas rapidamente, nos anos 90, qualquer avanço direitista cultural dos anos 80 foi desfeito, com muita tranquilidade. Do mesmo modo, na era Bolsonaro, o Brasil teve, então, portanto, a eleição do Bolsonaro. Culturalmente falando, em termos institucionais, não houve absolutamente, ou legais, né, se você falar de leis, ou cultura, ou qualquer tipo de coisa, não houve uma guinada substancial para a direita. É só você pegar que pautas, inclusive, que seriam consideradas normais quando eu era criança, já estão banidas da opinião pública. E basicamente a opinião pública, em especial a oficial,
avançou para a esquerda. O Leviatã, como nós já falamos, ele só nada para a esquerda, ele não nada para a direita. Um avanço cultural na direita seria basicamente uma linha, né, de uma cultura clássica, está mais presente na vida social. Exemplo, a arte, ter uma arte como fosse a do barroco, seria certamente a direita do que a arte moderna. Ter ideias basicamente de ordem circulando nas universidades. Todas essas coisas, ter basicamente costumes, leis que fossem mais pró-família. Todo esse tipo de coisa não está acontecendo, né? Não só não está acontecendo, como está acontecendo na linha oposta, né? De fato, a derrota da direita é uma realidade do século XX inteiro. Sempre quando você olha, se você pegar os anos 50, por exemplo, ou os anos 30, os costumes são muito diferentes do que são em 2022. Obviamente, os seus antepassados estão à direita dos seus colegas, né? Essa derrota é igual eu tô falando, a política oscila entre a direita e a esquerda no comando. Não, então, na prática, a política só tem a esquerda no comando, né? A política tem governos de direita, mas o sistema mesmo, o establishment, ele é de esquerda, né? E não existe checks and balances entre direita e esquerda. A direita não garante que a esquerda não se radicalize, porque na verdade, durante os governos de direita, a pauta que avança é a da esquerda. Por isso que a direita, na verdade, ela só desacelera um pouco o processo da esquerda, mas ela de fato ela não tem a menor capacidade de virar o processo para o outro lado. O século XX, no final dele, ele é muito mais à esquerda do que no começo. E esse é um processo que a alternância de governos não alterou. A esquerda, portanto, ela pauta inclusive a direita. No longo prazo, o que a direita diz que é a opinião aceitável é o que a direita consegue defender no debate público. Raramente a direita vai conseguir defender algo que a esquerda não legitime como uma opinião moderada ou sensata. Então a direita e a esquerda não se equilibram, não são forças iguais. Existe uma natureza completamente assimétrica entre direita e esquerda. Eu fiz uma live, claro, falando sobre direita e esquerda. Por isso que ela novamente vai estar disponibilizada depois ali a partir do dia 3 de outubro. Então não percam a aula do dia 3 de outubro. Mas o fato é que mesmo um político, uma pessoa que se diz direita, no longo prazo, a opinião dela está à esquerda da opinião dela anterior, né? Se você ficar parado, aconteceu com muitas pessoas isso na época recente. Se a sua opinião ficar parada ao longo do tempo, ela vai ser considerada uma opinião de direita, uma opinião que seria considerada centrista vai virando uma opinião de direita. Exemplo, você dizer que existem os sexos biológicos, né, definidos, era uma opinião considerada centrista, né, na melhor das hipóteses, nos anos 90. E hoje não é. Hoje ela já não é vista desse modo. Então, basicamente, só eu falar que a esquerda ela sempre vence, então. Eu vou entrar um pouco porque isso acontece, né? Quem acha que a direita ganha realmente está bastante... Ou a direita está no poder. É que, na verdade, o que acontece? Toda vez que é eleito um presidente de direita, ele é muito diferente do presidente de esquerda. O presidente de direita ele não consegue governar no geral. E o presidente de esquerda consegue. E isso não é uma questão do presidente em si. Isso não é uma questão de quem ele é. É porque o aparato do sistema mesmo governamental, o aparato do sistema midiático, o aparato do sistema universitário vai estar sempre do lado do presidente de esquerda. Do mesmo modo, se um presidente de direita quiser debater, ele vai ter que passar pela imprensa, em algum nível. E a imprensa, ela vai sempre pender para o lado da esquerda. A imprensa nunca vai pender para o lado da direita. Inclusive, a imprensa vai agir contra ela mesma e a sua posição do passado. Exemplo, a Rede Globo apoiou o regime militar nos anos 60. Isso é inconcebível hoje, que a Globo fizesse a mesma coisa. A própria Globo denunciaria fortemente, né, qualquer apoio ao regime militar. Mas é a mesma instituição. Tem uma coisa muito boa, que são as leis do Robert Conquest. Robert Conquest foi o estudioso da União Soviética.
E ele deu 3 leis que explicam bem a situação. A primeira lei é que todo mundo é conservador em relação ao que conhece. Portanto, a ignorância é o que leva as pessoas à mentalidade revolucionária. Mas quando as pessoas conhecem bem algo, elas querem preservar aquele algo. E aí o Robert Conquest tem uma segunda lei que é muito curiosa. Ele fala que toda instituição que não é explicitamente de direita, ela vira de esquerda. Ela passa a ser de esquerda com o tempo. Isso é muito visível no mundo atual. As instituições, conforme o tempo vão passando, elas vão ficando mais à esquerda. Certamente Harvard de 2022 está à esquerda de Harvard de 1922. Certamente a Globo de 2022 está à esquerda da Globo de 1964. Certamente a USP de 2022 está bem à esquerda da USP de 1980. E assim vai. Não há uma permanência das opiniões dessas instituições grandes. Elas tendem sempre a arrumar para a esquerda. Eu lembro mesmo da CNN, por exemplo, falando coisas assim que eram inconcebíveis, apoiando a invasão do Iraque, não sei o que e tal, em 2000 e pouco. E isso é inconcebível. Hoje em dia a CNN não faria isso nunca. Então, na verdade, o que acontece é que as instituições vão tendendo a ir para a esquerda com o tempo, né? Um exemplo disso é que defendemos a proibição do divórcio nos contraceptivos. Somos ridicularizados 30 anos atrás, isso não era normal. A proibição do contraceptivo nos anos 30 no Brasil, por exemplo, era uma coisa normal, uma opinião normal. Ela nunca seria defendida no espectro atual. Ninguém faria isso. E na época do regime militar foi aprovado o divórcio no Brasil, que era uma opinião impopular, né? Mas você nunca conseguiria, em 1910, aprovar o divórcio no Brasil. Não teria o menor apoio, ninguém teria feito isso. Mas por que as coisas vão rumando para a esquerda, evidentemente? A própria ideologia, as ideias do Foucault e todas essas ideias que formaram essa base de gênero, né? Elas são dos anos 80. Mas nos anos 80 no Brasil elas não circulavam. Eu sou velho o suficiente, eu sou bem novo, e eu sou velho o suficiente para lembrar de quando essas ideias nunca seriam colocadas no debate público sem serem absolutamente ridicularizadas. Ideias que hoje são praticamente obrigatórias, né? Então esse é um fato. E a eleição do Trump mudou muito pouco nisso. A eleição do Bolsonaro mudou muito pouco nisso. Por isso que eu acho que as pessoas sei lá, estão deixando em depressão. Não fique, porque eu também quero dar esperança para você. Salazar em Portugal ou Franco foram exceções. Veja que o governo Salazar e o governo Franco, eles têm um rumo igual a todos os rumos dos governos de direita do século XX. Eles terminaram com a vitória da esquerda. Tanto o governo Salazar quanto o governo Franco, foi só eles morrerem que imediatamente a esquerda tomou o espaço que tinha sido negado a ela durante esse governo. Portanto, eles também não são exceções dessa tendência. Pinochet, Salazar e Franco, os 3 governos terminam com a derrota da direita. Inclusive no Chile agora tem uma constituição nova. O Chile que foi a direita da maior parte dos países na América Latina, e hoje ele tem uma constituição nessa linha, né? O Chile é esse caso, ficou lá, mandaram aqui no chat, né? Um exemplo disso é o Chile também, não durou nem 30 anos e os caras já colocaram um esquerdista lá. Sim. Porque o problema é que se você não foge desse paradigma que nós estamos inseridos, né? Você basicamente vai ter muita dificuldade em prevenir isso. Eu vou dar os motivos, mas eu estava falando, toda instituição que não é de direita explicitamente, ela vira de esquerda. E é um fato, né? Quando eu já trabalhei em instituições mesmo, e as opiniões vão entrando, e elas vão seguindo as opiniões do mainstream. O rádio, assim, outro dia eu parei para ouvir rádio, eu estava andando no carro, né? E o rádio fala coisas que eram inconcebíveis há 15 anos atrás. O debate que está no rádio é inconcebível. O frame, toda a discussão de minorias e outras coisas eram inimagináveis há 15 anos atrás. Então você tem um cenário no qual a vitória é da esquerda, assim, sem dúvida nenhuma. Se você pegar É cômico porque tem até professores universitários, né? Que eles se sentem mal com o avanço da esquerda e tal. Embora eles sejam de esquerda, mas eles acham os alunos deles muito grosseiros ou pessoas que não estudam. Ou eles acham que os alunos têm uma vida muito hedonista para conseguir prestar atenção. Eu já vi isso mais de uma vez.
Então não é incomum você ver as pessoas das gerações chocadas. Um exemplo muito claro do Brasil é que, ou do Brasil e dos Estados Unidos, é que a geração hippie elegeu o Bolsonaro, né? Foram exatamente os hippies que elegeram o Bolsonaro e foram os hippies que elegeram o Donald Trump. A geração hippie, os boomers, são considerados a geração mais de esquerda da história da humanidade, registrada na época dela. E ela hoje é o maior bloco disparado, o grande bloco eleitoral da direita. Hoje temos que convencer os mais velhos que o correto é ter uma família numerosa, ter mais filhos, defendendo a solidariedade do matrimônio, com certeza, mas a geração dos nossos avós foi exatamente a geração que fez a revolução sexual, né? Os meus avós são da geração da revolução sexual. O Orlando Fedeli diz que Franco e Salazar fizeram o trabalho da esquerda. Eu não vou entrar tanto nesse assunto, mas o fato é que a esquerda ganha em última instância. Que acha de Maquiavel, acha um pensador muito interessante, mas tenho críticas a ele. E aí quando você olha essa questão dos boomers, né, o problema boomer, é que a geração de 64, a geração que foi às ruas, a geração que teve em grande parte nas manifestações, é a mesma geração da Revolução Sexual, só que eles viram o passar do tempo, viram as ideologias novas e o rumo que o Brasil tomou e ficaram revoltados, né? No longo prazo, sociologicamente, todas as pessoas vão ficando à direita, tá? Conforme elas envelhecem. Nenhuma pessoa, a experiência de vida não faz ninguém ir rumar para a esquerda também. Esse é outro detalhe interessante. Maturidade tende a puxar a pessoa para a direita. Mas isso das instituições é um fato, e as instituições do Ocidente atual é muito politicamente incorreto elas serem explicitamente de direita, então a tendência delas virar de esquerda é muito grande. A terceira lei do Robert Conquest é que toda organização grande funciona como uma conspiração contra ela mesma. Portanto, conforme uma empresa ou uma organização vão crescendo, os próprios membros e a própria empresa começam a trabalhar contra os seus valores iniciais. Por que acontece isso? Porque no começo uma empresa ela é muito movida, ou um estado, ou qualquer coisa, é muito movida pela visão dos fundadores, pela luta que eles queriam empreender para oferecer algo diferente do que o establishment está colocando. No entanto, com o tempo, as pessoas começam a entrar numa empresa ou começam a fazer parte de uma organização por interesse pessoal, pelos benefícios financeiros ou pelos benefícios sociais que aquela organização vai trazer. Portanto, aquelas pessoas não vão mais ter o bem comum ou o bem da missão da organização em frente, mas elas vão ter o bem próprio. Mais ainda, usualmente, quando uma burocracia se institui, as pessoas vão conspirar contra aqueles que tiverem a visão original. Porque a visão original ameaça o conforto e a prosperidade material, porque ela justamente é sacrificada, ela tem um elemento de heroísmo, ela vai brigar com as pessoas. E aquela organização vai tender a agir contra a sua missão original. Super comum isso. Inclusive, se a organização se vender para o sistema, ela vai prosperar mais, porque ela vai conseguir crescer de maneira indefinida sem ser prejudicada. Por isso que a tendência natural da organização é se vender. Quanto maior for a organização, mais fácil ela se vender. Muitas pessoas tiveram essa experiência em várias empresas, tá? Na qual a empresa foi, né, com o tempo, entrando em ESG, entrando em políticas afirmativas, entrando em todo tipo de coisa que era contra o que os fundadores imaginavam. Isso é uma tendência muito grande de toda organização grande. O Estado brasileiro, por exemplo, ele vai parecer que ele está agindo contra os interesses do Estado brasileiro. Porque as pessoas de fato não estão agindo segundo o interesse do bem comum, elas vão tender a agir por interesse próprio, né? Então as 3 leis do Robert Conquest são muito boas. Todo mundo é conservador em relação ao que conhece, e aí você vê que muita gente vira conservadora na verdade porque começa a estudar um assunto, porque começa a amar algo, porque começa a querer proteger algo, tem uma experiência de vida, um estudo, alguma coisa que vai nessa linha, né? Perguntaram se isso vale para a Igreja Católica. Só vale do ponto de vista da Igreja temporalmente entendida. Do ponto de vista espiritual e da doutrina é impossível, porque a providência divina age de outra maneira. Mas do ponto de vista temporal, com certeza vale. Com certeza vale. Uma pessoa funda uma ordem religiosa, o São Francisco de Assis, o São Domingos, e depois vão passando os anos e as pessoas que estão lá dentro não querem mais viver o espírito franciscano ou o espírito dominicano, elas querem, na verdade, sugar aquela instituição pelo benefício social que ela vai trazer. Super comum, isso acontece com todas as instituições e todas as igrejas, tá? Com o passar do tempo, elas tendem a isso. E aí nós vemos ao primeiro princípio do porquê a direita sempre perde. O primeiro princípio é que
A tendência natural das coisas é a entropia, a decadência. Se eu pegar esse celular aqui e eu largar ele, certo? Na mesa, ele tem até uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Ele vai estragar com o tempo. A bateria dele, inclusive, vai se corrompendo, como acontece com muitos celulares. Ele só vai se degradar. Se eu largar esse quarto, ele vai se bagunçar. E se eu não arrumar ele, ele vai continuar bagunçado. Com o tempo, as coisas, os livros vão se degenerando, que estão ali atrás. Com o tempo, qualquer tecnologia, qualquer coisa, eles vão ficando defasados, eles vão se destruindo. Esse é o princípio da entropia. Se eu jogo um copo no chão, o copo quebra, mas ele não volta a ser um copo coeso. Ele só quebra, ele não tem como fazer outra coisa. Tudo que tem ordem, e aí que tá, a esquerda é o caos e a direita é a ordem. Tudo que tem ordem é colocado por um agente inteligente. É necessário vitalidade e é necessário inteligência para dar ordem a algo. Para eu conseguir arrumar esse quarto, eu preciso de alguém inteligente que trabalhe e organize as coisas, que organize esses livros, que restaure esses livros, que os coloque de uma maneira organizada. É por isso que monarquia é princípio de ordem, usualmente, porque alguém tem que tomar a frente de instaurar a ordem, de organizar as coisas, de colocá-las para funcionar. É por isso que quando eu vou dirigir um filme, eu preciso que alguém tome a frente do filme. É por isso que quando eu vou montar uma empresa, eu preciso que alguém tome a frente da empresa, porque senão as coisas vão virar o caos rapidamente. Então essa presença da ordem, ela é sempre vinculada ao trabalho da inteligência e ela é sempre vinculada à personalidade, à força da personalidade. Por isso que eu falo que a gente tem que entrar no modo heróico, porque o heroísmo, na verdade, é como se dá a instauração da ordem. Então, na nossa primeiro ponto, a entropia acontece com todos. Eu vou morrer, por exemplo. Todos que estão aqui vão morrer. O meu corpo vai piorando com o tempo. Para o meu corpo parar de decair, eu preciso começar a me exercitar para lutar contra a minha própria decadência. E do mesmo modo, para o meu cérebro não se degenerar, eu preciso estudar muito para lutar contra a destruição da minha inteligência, e assim vai. E aí vem o primeiro ponto. A entropia é o estado natural. Portanto, se eu não instauro a ordem, portanto, se eu não estudo e, portanto, se eu não tenho uma classe de pessoas heróicas e muito capazes, a esquerda ganha por default. Porque a posição da esquerda é a posição da entropia. Portanto, o estado natural, no longo prazo, sem a presença da direita, é a vitória da esquerda. Para citar uma pessoa que eu falei tão mal dela, eu critiquei tanto, mas elogiá-la, o Edmund Burke falava, para que os homens maus vençam, basta que os homens bons não façam nada. Uma frase absolutamente correta e profética. Então, se nada é feito, a vitória é da esquerda. A Coreia do Norte, alguém falou assim, eu não quero a ordem da Coreia do Norte. A Coreia do Norte não é ordem, a Coreia do Norte é desordem. Porque, novamente, a ordem verdadeira envolve a ordem moral, espiritual, e envolve a liberdade das pessoas de encontrarem a moral. Se você combate isso, então você não tem ordem. Portanto, ordem não significa o governante mandar. Ordem significa que as coisas têm que rumar para a lei natural. Se na Coreia do Norte não há espaço para a lei natural, portanto, isso não é ordem. Não existe excesso de ordem. Tirania é o oposto da ordem, né? Então, o estado natural é a entropia e a criação dá muito mais trabalho. Se eu pegar um castelo de cartas, montar o castelo de cartas é muito difícil, mas derrubar o castelo de cartas é muito fácil. O trabalho da direita é o trabalho de montar o castelo de cartas. O trabalho de construir uma civilização ele é muito mais difícil do que o trabalho de destruir uma civilização. É por isso que o conservadorismo é muito falho, porque o conservadorismo ele fala para você preservar o castelo de cartas. Mas esse nunca foi o ideal do homem medieval, clássico, barroco, renascentista. O ideal desses homens era o de construir o castelo, era o de propor civilização, era o de criar músicas, criar pinturas, criar arquitetura, criar literatura, criar coisas que basicamente representassem uma nova visão e em especial uma visão transcendente e bela e evoluída do homem. Essa capacidade das pessoas de criarem, e elas criavam a partir da inspiração divina, é uma constante em todo mundo não iluminista, né? Ou seja, por isso que constantemente a civilização vai se renovando.
Então, Guilherme, explica um pouco sobre a lei natural. A lei natural é tudo aquilo que é percebido pela razão, que está na natureza das coisas, dos hábitos que direcionam o homem para o bem transcendente, em última instância, para o bem comum, numa resposta mais rápida. Então, a lei natural é a posição oposta à entropia. Ela é a posição que favorece a criação, que favorece, portanto, a ordem. Deus, obviamente, é o criador, e os homens só criam a partir da criação divina. Essa era a visão clássica. Do mesmo modo, Deus também é o princípio de ordem, e ele é a fonte de toda a ordem eterna. Então, isso está na filosofia aristotélica, né, quando ele fala de degeneração, de corrupção e geração. Então, esse ciclo de corrupção e geração é o ciclo da vida. Né? Então, para ser de direita é muito mais fácil do que ser de esquerda, porque destruir é muito mais fácil que criar. Se eu emborrecer, eu tendo a ir para a esquerda. Se eu piorar minha vida moral, eu tendo a ir para a esquerda. Se eu quiser enganar os outros e me favorecer, eu tendo a ir para a esquerda. Se eu começar a zoar minha vida agora, eu vou arrumar para a esquerda naturalmente. Se eu sair daqui agora, largar o meu trabalho, largar o meu sacrifício, e começar a fazer qualquer vontade imediata minha, eu naturalmente vou ser uma pessoa à esquerda do que eu era 5 minutos atrás. Por isso que esse é um dos motivos do porquê a esquerda ganha. A esquerda ganha porque a direita não faz nada de útil. Então, naturalmente, a esquerda vai ganhando. Na medida que não tem direita, a esquerda vence naturalmente. Segundo motivo do porquê isso acontece é o aumento do conforto. Porque para você favorecer a vida direita, a direita ela depende do sacrifício. Da noção de que as pessoas conseguem sacrificar pelo bem das outras. A direita depende do amor, depende do sacrifício, depende de uma série de coisas profundas. A esquerda, por outro lado, quanto menos sacrificadas são as pessoas, mais a esquerda avança e mais rápido. Portanto, se as pessoas forem mais fracas, a esquerda vai tender a avançar com muita velocidade. O progresso tecnológico do mundo moderno, ele tem, obviamente, coisas muito boas. Eu não sou contra a tecnologia, tá? Inclusive, eu acho que a tecnologia deveria ser usada para valorizar os homens, como acontece em Duna, por exemplo, que é um livro reacionário, mais pró-tecnologia. Mas o que acontece é que quando o progresso tecnológico ele é descontrolado e ele é focado em mais prazer, mais rápido, certo? Em mais conforto apenas e comodidade, as pessoas vão tender a enfraquecer. Portanto, habilidades que elas teriam físicas, habilidades que elas teriam de construir coisas, de escrever, de desenhar, de outras coisas, elas vão se perdendo com o tempo, as pessoas não veem a necessidade, né, de ter as mesmas virtudes que tinham no passado, porque a tecnologia dá conforto para elas e isso afasta elas do caminho, né, do caminho da virtude. Perguntaram se a esquerda avançou nesse governo. Óbvio, a esquerda avançou imensamente durante os últimos 4 anos. E não estou falando que isso é culpa do presidente da República, estou falando que isso aconteceu, é só um fato. A entrada da mulher no mercado de trabalho também, não sei se ficou decadência. Eu não vou entrar no tema da mulher no mercado de trabalho, mas o fato é que homens e mulheres, basicamente, homens e mulheres estão sofrendo com a entropia nesse momento. Sem dúvida nenhuma, todo o contexto cultural atual e as relações de trabalho dos homens e das mulheres estão indo na linha da degeneração. Eu não tenho dúvida nenhuma com isso, né? Então, sem entrar nessa polêmica, eu diria que os dois estão sofrendo. Mas o avanço da tecnologia, então, não impede a decadência das pessoas. Pelo contrário, muita gente hoje é muito fraca. Na fraqueza das pessoas, elas são mais à esquerda. Hoje o jovem nunca foi tão frágil, não me toque. Quanto mais frágil a pessoa tem, quanto mais fragilidade, mais fácil ela aderir a ideias de esquerda. Pessoas muito frágeis, muito fracas, você vai ver que facilmente elas entram nessa linha, porque elas sentem que elas precisam de algum coletivismo, algum tipo de oligarquia contemporânea que dê poder a elas, senão elas não vão ter por conta própria. Então, o progresso tecnológico, o jovenzinho criado num apartamento, que se tomar uma luz do sol, ele infarta, ele é uma base gigantesca da esquerda. E sem saber, né? Como podemos criar uma elite para recuperar a boa tradição? Bom, é bem complexo, eu vou entrar nisso. Não deixe de acompanhar a live do dia 3 de outubro, tá? Entrem no guilhermefreire.net e se inscrevam nela, porque eu vou entrar em dicas para resolver o problema.
Então o progresso tecnológico é uma segunda ponta. E o progresso tecnológico afasta as pessoas de duas coisas: da religião e do vitalismo. Por vitalismo é que eu quero dizer o fato da pessoa cuidar do corpo, de lutar, a pessoa ter uma existência como os pagãos antigos tinham, de ser uma pessoa guerreira, de ser uma pessoa inserida numa vida sacrificada. E a religião, basicamente, é o que dá uma visão transcendente para as pessoas. Algumas tecnologias não têm esse efeito, tá? Por exemplo, usar a internet para divulgar conteúdo não tem esse efeito. A esteira da academia, a academia é uma tecnologia que não tem esse efeito. Existem tecnologias que são para o desenvolvimento humano, mas a tecnologia que é para o prazer e para o conforto tem esse efeito. Então não é um problema da tecnologia. Novamente, Duna foi inteiro escrito só para falar de um mundo no qual a tecnologia poderia ser usada para melhora humana. Mas o grosso do uso da tecnologia está de baixa qualidade e está afastando os homens das virtudes. Isso é mais evidente do que tudo, né? Hoje, no modo como as pessoas estão usando a rede social. Nada deixa mais evidente do que isso. Então esse é o segundo ponto. O segundo ponto é que a vida de conforto e a prosperidade do Ocidente atual favorecem. Aqui entra o bom e velho ponto também, né? De que homens fortes fizeram tempos fáceis e tempos fáceis fizeram homens fracos. Homens fracos vão trazer tempos difíceis. Isso é um clichê, mas não deixa de ser uma realidade absoluta. Essa realidade é inescapável. Não tem como fugir disso. O terceiro ponto do porquê a direita sempre perde é porque existe um consenso progressista nas elites ocidentais. O sistema burocrático, financeiro, universitário e midiático é de esquerda, ele é progressista. Por N motivos, mas basicamente porque o iluminismo ganhou as guerras e o iluminismo tomou o poder com as revoluções. A partir do momento que tiveram as revoluções iluministas, a esquerda tomou o poder e ela não largou o poder dali em diante. Então, dado que ela tem esse poder, você não vai entrar numa escola, numa universidade e absorver o conteúdo, seguir o que a escola e a universidade falam e sair mais à direita. Você vai sair sempre mais à esquerda se você seguir o que ela falar. Aliás, uma pergunta sincera: existe alguma universidade grande no Brasil, das principais, que seja de direita? Existe algum órgão de grande mídia importante no Brasil, grande, que seja de direita? E a resposta para isso é sempre não. Nos Estados Unidos tem alguma universidade grande, Ivy League, alguma das principais, que é de direita? Não. Existe algum órgão da grande mídia americana que seja de direita, efetivamente? Não. Podem falar Fox News, mas Fox News, francamente, nem é tão de direita assim e já é um pânico para algumas pessoas. Não acho que a discussão da morte de Deus, do entendimento que a religião causa conforto moral, apela as pessoas de modo a usar a causa da religião objetiva como Deus. Não, a coisa do Nietzsche eu acho que atrapalha mais do que ajuda, tá? Porque o Nietzsche está reagindo contra o iluminismo, mas a revolta contra Deus é parte da entropia, então reagir contra Platão é uma péssima ideia. Então o fato é que não tem na grande mídia a direita, e não tem também nas principais instituições. Cuidado com a paralaxe cognitiva aí, Guilherme. Não entendi. Qual paralaxe cognitiva? Jovem Pan mesmo é um exemplo interessante, porque essas instituições, né, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Jovem Pan. A Jovem Pan não é uma instituição substancialmente de direita para o contexto que eu estou falando. Mas, de qualquer maneira, ela vai operar dentro do frame já estabelecido, né? Então, essas instituições que vocês estão falando, na melhor das hipóteses, o que elas vão fazer é dar voz para todo mundo. Mesmo veja, eu tenho gratidão ao Brasil Paralelo, então não vou fazer nenhuma crítica. Mas a Brasil Paralelo definitivamente vai numa linha de dar voz a todas as pessoas. É só você ver a linha editorial. E a Jovem Pan vai definitivamente numa linha de dar voz a todos os lados. E isso é visível. Se você entrar agora no canal da Brasil Paralelo, vão ter pessoas de vários perfis. E as pessoas vão se orgulhar de dar voz a pessoas de vários perfis. Do mesmo modo, na Jovem Pan, as pessoas vão se orgulhar de dar voz a todo tipo de pessoa. Portanto, o caminho de grandes órgãos de mídia quando eles são mais à direita, é dar voz a todos os lados. E o caminho dos grandes órgãos de mídia, quando eles são mais à esquerda, é dar voz para a esquerda. Portanto, novamente, é uma guerra assimétrica. Então não
A tendência natural de uma organização grande de mídia vai ser sempre rumar para no longo prazo, né? Qualquer uma delas pode impedir esse processo, tá? Qualquer uma delas pode ir para outro lado. Mas a tendência no longo prazo seria elas rumarem mais para o liberalismo do que propriamente para uma linha mais conservadora. O pluralismo vai ser a pauta que um grande órgão de mídia usualmente vai adotar. O Brasil Sem Medo não é um grande órgão de mídia, em termos até quantitativos eu estou falando, né? E outros alternativos nunca são grandes órgãos de mídia. Então, o consenso progressista garante isso. Então, quando você manda seu filho para a escola, seu filho volta mais à esquerda. E quando você bota ele na universidade, ele vai mais à esquerda. Por isso que, apesar de não ter filhos, a esquerda prospera. Porque a esquerda ela parte do ponto de vista de que ela domina a educação. No Brasil eu não consigo ver direita e esquerda, eu consigo ver socialistas e socialistas arrependidos. É um pouco isso, sim, que a gente está vivendo. Então, o caso é que, mesmo dentro de uma... Mesmo se você pegar assim, a Jovem Pan ou a Fox News, certo? Se você pegar a Fox News e a Jovem Pan... A Fox News, inclusive, se promoveu falando que dá voz a todos os lados. Novamente, é a mesma coisa. Dificilmente a Jovem Pan ou a Fox News falariam algo fora da janela de Overton atual. Muito difícil, muito difícil. Inclusive eles vão se esforçar muito para estar dentro da janela de Overton. Por que acontece isso? A janela de Overton é a janela da opinião pública aceitável. Mas quem define a janela de Overton? A própria elite progressista. Então, quando o progressismo tem o poder, ele vai definindo qual é. Esse é o quarto motivo que eu elenquei do porquê a direita sempre perde. Porque a direita só opera dentro da janela de Overton. Ela não consegue puxar efetivamente a janela de Overton. E como a janela de Overton vai indo para a esquerda, a janela da opinião pública vai arrumando junto. O que tinha que acontecer é que ao invés da janela de Overton fazendo isso, certo? A direita tinha que ignorar a janela de Overton e começar a fazer isso. Até criar uma ruptura das duas narrativas. Mas o que a direita faz não é isso, porque a direita quer ser limpinha e ela quer estar de acordo com o que é chique e aceitável. Então ela vai lentamente acompanhando, sempre à direita da esquerda, mas ela vai lentamente acompanhando o processo de esquerdização, mas sempre sendo a alternativa direitista ao frame contemporâneo. Então a esquerda, ela basicamente ela ganha também porque a esquerda vai seguindo ela. É natural isso. Por isso que esses órgãos de mídia que vocês estão falando, qualquer um deles, eles na verdade dificilmente vão querer operar fora da janela de Overton. Pode ser que façam isso. Certamente coisas que foram produzidas por pessoas de direita operaram fora da janela de Overton, né? E eu não vou ser contra isso, vou ser totalmente a favor. Eu vou apoiar qualquer coisa que as pessoas falam na linha correta, na linha da ordem. Mas é o que eu disse, normalmente, e também não é... Agora vem um outro ponto-chave. Qualquer organização dessas que vocês falem, dentro delas a tendência não é a organização rumar para a direita, são pessoas dentro das organizações, tá? Porque a direita avança com heróis e santos, ela não avança com instituições burocráticas. Então, mesmo dentro de uma... Se você pegar assim, Brasil Paralelo, Jovem Pan, Fox News... dentro dessas organizações você vai ter indivíduos mais à direita do que outros, correto? Que tem voz. Normalmente quando vocês falam que essas instituições avançaram a pauta da direita, esses indivíduos dentro delas vão fazê-los. Exemplo, Ana Paula Henkel vai puxar o Overton para a direita dentro da Jovem Pan. Alguma pessoa lá dentro da Brasil Paralelo vai sair um conteúdo interessante, um documentário muito bom. A Primeira Arte vai puxar o Overton para a direita. Mas quem fez isso são os entrevistados que estão lá presentes. Então, o Jordan Peterson, vamos supor, ele dá uma entrevista na Brasil Paralelo. O Jordan Peterson puxa o Overton para a direita. E assim vai, certo? Mas são indivíduos, não é a instituição em si que faz isso. Mas uma instituição poderia fazer. Qualquer instituição dessa pode fazer isso imediatamente. Então, na quinta motivo do porquê a direita sempre perde é que a direita tende a esquecer da sua própria identidade.
A direita originalmente, certo? Ela é a instituição que defendia monarquia, que defendia basicamente o catolicismo, que defendia todas fundamentalmente o que era chamado em parte de antigo regime, e que defendia, por outro lado, a ordem transcendente, a religião e outras coisas. Na medida em que a direita se vê apenas como uma parte, um subset, uma parte do aparato iluminista, né? A direita ela vai tender a hierarquia, como colocaram muito bem, a ordem no geral, né? Na medida em que a direita se vê como um subset do iluminismo, ela basicamente ela não vai conseguir ganhar, porque ela vai estar toda hora se colocando como algo que ela não é. Exemplo, a direita falar que ela é o positivismo, a direita falar que ela é o liberalismo, a direita falar que ela é o conservadorismo americano. Na verdade, a direita, quando ela fala que ela é liberal ou positivista, ou que ela é o conservadorismo britânico, ou que ela é, sei lá, a apologia da democracia moderna e tal, o que acontece é que a esquerda, a direita, o que ela está dizendo que ela é algo que a esquerda defendeu no passado. Ela está usando termos da esquerda para poder se autoafirmar. Então é muito difícil que uma organização que usa termos da esquerda, que usa uma organização que usa esse paradigma, que ela consiga vencer. Então você pega uma cacoete da esquerda, por exemplo, o positivismo. O positivismo é um cacoete antigo da esquerda. E agora você fala, não, eu sou muito de direita porque eu sou positivista. Ou você pega um cacoete da esquerda do passado, o liberalismo, não, eu sou muito de direita porque eu sou liberal. Então você vai escolhendo algum cacoete da esquerda de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, de 50 anos atrás, e você se sente muito direitista por causa disso. Mas isso na verdade é cope total, né? Isso é um blue pill absoluto. As pessoas tinham que tomar um red pill, sair dessa. É ridículo. Você está defendendo a esquerda de ontem. Então o esquecimento da identidade é o fato da direita não saber que ela defende monarquia, aristocracia, república e a religião e a civilização cristã, e que ela basicamente é a defensora da hierarquia e da ordem, fazem com que a direita esteja em uma posição de muita fragilidade, porque ela não sabe o que ela está defendendo. E daí ela vai descobrindo aos poucos, né? Ordem em progresso é um exemplo muito louco, né? Porque a ordem em progresso é o quadrado redondo. Então a direita não sabe nem o que dizer fora isso. Ela começa a falar, ela fala, não, eu sou... E a direita está sempre querendo provar que ela é aceitável socialmente. Ela fala, não, eu sou uma coisa que tem nos Estados Unidos. O que é que tem nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos tem o Partido Republicano, eu sou tipo o Partido Republicano. Mas o Partido Republicano ele é uma vergonha, ele age contra a direita no geral. Quase tudo que o Partido Republicano faz é uma piada. É uma completa piada. E a mesma coisa, não, eu sou muito de direita, eu estou de acordo com... Todos os partidos políticos no Brasil que falaram que eram de direita agiram contra a direita. Nenhum partido político no Brasil foi de direita de fato, e todos eles se tornaram uma... Tem uma pessoa que brincou. O que você acha de um Brasil em que o Partido Novo é o ápice da esquerda e o PCO é o ápice da direita? Bom, já dá pra ver que é uma piada, né? Já dá pra ver que os partidos políticos não agem nessa linha. Muitas pessoas não têm disponibilidade de tempo durante a semana. Poderia conseguir liberar esses vídeos? A Master será ótima. Não, então, vejam a Master. Na Master eu vou explicar como que eu vou liberar esses vídeos, mas eu vou liberar as 5 lives, tá? Então, até aqui, ó, o Euripides mandou link da inscrição da aula do dia 3/10, então não deixem de acompanhar. Mas ali eu vou explicar como que eu vou liberar as aulas, não tenham receio que as lives serão liberadas, né? Então, quando a direita... Mandaram mais um chat, estamos cheios de chats aqui hoje. Digo, pois, que aqueles que criticam a Deus e a religião acabam tratando boas causas como a sua nova religião, onde a vontade de agir é a busca por virtude. Exatamente. O que acontece é que se você largar a religião verdadeira, você vai criar novas religiões e vai se pautar por isso. Então, o que acontece, na verdade, é que a direita ela tem um forte elemento de fracasso porque ela não sabe quem ela é, então ela não sabe o que ela está defendendo.
Guilherme, uma dúvida sincera. Se a entropia é algo inerente à ordem do cosmos, por que ela não está inclusa as leis naturais? Porque a entropia não é uma ordem inerente à ordem do cosmos. A entropia é a realidade daquilo que é mortal, daquilo que é perecível. A entropia, a natureza, ela é da natureza do que é material, mas a lei natural não é material. A entropia não vale para a alma, necessariamente, e não vale para tudo que é eterno, não vale para a lei natural e não vale para Deus. Entropia é uma característica da matéria. A decadência, ela vem com o que é material, porque tudo que é material se corrompe. Natural, isso é uma questão metafísica até básica, né? E então nós vamos ter isso. A live de ontem irá ser repostada sim, mas novamente eu só vou anunciar o que vai acontecer com as lives no dia 3/10, então se inscrevam para o dia 3/10. Basicamente, então a entropia, né, ela acomete todas as pessoas. A oposição real ao mundo moderno nas comunidades católicas tradicionais, como IBP e Fraternidade São Pio X. Os fiéis têm famílias numerosas e são antiliberais. Mas eu acho que tem um outro problema aqui agora que é... Eu também acho que o tradicional... A direita perde, e eu acho que o tradicionalismo católico também não tem uma esperança muito clara de vitória do modo como ele é colocado. Vamos se inscrever para o 3/10. www.guilhermefreire.net. Ali vai estar o link para se inscrever para o 3/10, tá? Mas eu acho que o tradicionalismo católico também não é tão simples, porque eu vejo muitos católicos tradicionais que eles entendem o problema da crise da igreja, mas eles não têm a menor percepção política do que eu estou falando. A percepção deles é só que está tudo decadente e tal, mas eles não têm... E também não tem... O meio católico tradicionalista médio, ele não tem uma resposta para o problema da tecnologia, nunca parece que parou para pensar muito claramente nisso. O problema das monarquias contemporâneo, porque a restauração das monarquias, como era em 2000 em 1220, não é possível hoje. Então não há uma solução muito clara para um sistema de monarquia contemporâneo. E não há uma solução muito clara no meio tradicionalista católico para a questão do que está acontecendo com a hierarquia da igreja. Tem muito diagnóstico, mas eu não consigo ver uma proposta muito coesa de como resolver isso. Outra coisa que a direita gosta de defender, que a esquerda também de ontem defende, é o nacionalismo. O nacionalismo no século XIX era sinônimo, por exemplo, de esquerda, porque havia uma vinculação às monarquias tradicionais e à pátria antes da nação. Então o nacionalismo, em termos do século XIX, era uma pauta esquerdista. É curioso que ninguém saiba disso mais, né? Muito do que moveu o movimento fascista é a esquerda do século XIX, que era o romantismo, que era o nacionalismo. Muita gente não sabe disso. O fascismo, ele por estar muito influenciado pela esquerda do século XIX, ele soava direitista em 1930. Mas ele, na verdade, para 1830, ele seria de esquerda. Então é um problema de você pegar... O fascismo entra no mesmo problema de você pegar ideias da esquerda antiga e tentar aplicar no mundo contemporâneo. Então o tradicionalismo católico ele é ruim? Não, mas é que ele novamente ele teria que responder essas perguntas que eu estou falando, certo? Exemplo, o que fazer com o problema da tecnologia? O que fazer com o problema da ordem política? Então ele não está, o tradicionalismo católico ele não está isento dos problemas políticos que eu estou falando. Ele não é uma solução bate-pronto, entendeu? Estão falando que meu site caiu? Eu acho que não. Vamos ver aqui. Vou até testar. Se caiu é porque pode estar tendo muito acesso, mas suponho que não. Não, aqui meu site está funcionando, então já testado agora. Não só não está funcionando, como ele tem aqui o link da Masterclass do Agora o Brasil. Tem o curso de leitura e memória, tem o curso de História da Igreja, tem o Telegram e a newsletter funcionando aqui no site. Então está andando. Então na eleição, eu vou entrar nisso da situação brasileira na Masterclass do dia 3, mas o fato é que existe uma vitória da direita na eleição contemporânea? Não. Falaram, sem doutrina social da igreja não resolve. Claro que não resolve. Não tem como resolver o problema atual sem doutrina social da igreja. Sim, o nacionalismo porque o nacionalismo surgiu contra... Exemplo, o nacionalismo surgiu contra
a monarquia austríaca, o Sacro Império, o Império Romano era o padrão anterior a essa história de nacionalismo, né? Era você querer, basicamente, aderir ao Império Romano, aderir a uma tradição imperial antiga. Mas o que acontece quando você não tem a identidade correta é que a direita vai perder. Portanto, a vitória eleitoral é sempre da esquerda, mesmo quando a votação for para a direita. Por isso que eu brinquei com as pessoas. Quando teve as manifestações de 2016, né, no Brasil, eu brinquei assim, que eu falei, bom, gente, é muito legal que tá tendo manifestações. Eu não sou contra, em princípio, nada que seja de direita, tá? Nada. Eu favoreço tudo que seja de direita. Mas essas manifestações da época, eu lembro que eu olhei e falei assim, cara, a chance disso gerar uma vitória da direita efetiva é zero. É zero. Não há nenhuma chance. Bom, pode acontecer um impeachment, pode acontecer uma eleição, sem dúvida nenhuma. Mas as pessoas que estão aqui na rua, né, e até eu cresci na Paulista, então eu sempre vi as manifestações assim com uma certa questão. Elas não têm poder nenhum de mudar a elite da sociedade. Como isso não tem poder de mudar a elite da sociedade, a elite da sociedade vai continuar rumando as pessoas para a esquerda. Então, o que pode ser feito para a gente encerrar essa live de hoje? Se alguém tiver mais algum chat, mande agora, porque a gente já está indo para a parte do encerramento, né? O que pode ser feito é o que eu falei na última live. Nós temos que entrar nesse modo heróico. Nós temos que começar a fazer a circulação das elites que fala o Pareto. Tem que se criar uma outra elite. Se não mudar a elite, não vai alterar nada. Por elite eu quero dizer todo mundo que tem influência para além da pessoa mesmo. É a elite intelectual, são as pessoas que ocupam os postos no exército, são as pessoas que ocupam que são os formadores de opinião, é a mídia, são todas as coisas. Se não tiver uma alteração, certo, dessa elite, as coisas não mudam. Aí podem falar assim pra mim, não, mas Guilherme, a opinião pública. Gente, só uma coisa. A opinião pública sempre vai pro lado da direita. Intuitivamente. Apesar da imprensa maciçamente querer que não seja o caso. Eu diria até que as pessoas votam na esquerda achando... Quando a opinião pública vota na esquerda, a opinião pública sempre vota na esquerda achando que a esquerda vai favorecer a direita. Não é piada isso, eu vou explicar isso na Masterclass sobre o Brasil. Dia 3 de outubro eu vou explicar isso. Eu acho que no Brasil as pessoas sempre votaram achando que estão votando na direita. Inclusive quem votou na esquerda no Brasil, a grande maioria das pessoas que votam na esquerda no Brasil, eu vou explicar por que é assim. Elas acham que estão votando na direita. Por surreal que pareça. Eu acho que no Brasil só 15% da população é conscientemente de esquerda. O que acho da monarquia na Espanha? Simples, a Espanha não tem uma monarquia de verdade, só simbólica. A Espanha não é uma monarquia. A última vez que a Espanha foi uma monarquia de verdade foi na época, sei lá, dos Habsburgos. Os Bourbon. Mas faz um tempo que a Espanha... O rei atual é Bourbon, mas não... O Bourbon que mandava, sei lá, Carlos III mandava alguma coisa. De fato, a monarquia na Espanha não tem nenhuma efetividade, não. Male, a única coisa na Espanha que vagarosamente faz um discurso de direita é o partido Vox, né? Fora isso, eu não consigo nem ver a monarquia como um agente da... A monarquia na Espanha não é um agente da monarquia. Tipo, não existe nenhuma ação da monarquia espanhola na linha da monarquia, certo? Assim como não há nenhuma ação do rei da Inglaterra na linha da monarquia. O que me leva a crer que essas monarquias são todas... Eu adoraria se eles resolvessem virar monarcas do nada, né? Seria muito engraçado se o Charles... É que isso é absurdo, imagina. Carlismo é maravilhoso, tá? Seria muito absurdo e engraçado se o Charles chegasse e falasse assim, não, gente, eu sou o monarca e vou dissolver o parlamento e agora... Seria assim, totalmente fora da expectativa, tal. Duvido, não tem nenhuma capacidade para isso. E se tivesse, se o Charles fizesse isso, se o Charles red pilasse do nada, né?
Charles é a pessoa mais improvável de Red Pill, tá? Porque ele é o mais Blue Pill de toda a família real. Acabou que o senhor Blue Pill conseguiu a proeza. Desculpa, ele não é porque ainda tem a Meghan Markle na família real britânica. Eu não sei qual é a piada maior, né? A Elizabeth II, com todo respeito a ela que faleceu, Deus a tenha, mas era totalmente Blue Pill comparado com as antepassadas, comparado com a Rainha Vitória, por exemplo, tá? Muito mais Blue Pill que a Rainha Vitória. Mas o Charles, obviamente, é Blue Pill num nível maior do que a mãe dele, muito mais. Então, não tem nada a ver, mas seria no mínimo cômico se o Charles resolvesse ser rei de verdade. Essa Meghan Markle aí é o fim de vez, né? Daí já é a piada, a sátira da sátira, né? Se vocês quiserem ver o processo de entropia e degeneração, assistam o casamento da Elizabeth e comparem o casamento da Elizabeth com o casamento da Meghan Markle. Vocês vão ver a diferença brutal entre uma coisa e a outra. A monarquia espanhola é totalmente Blue Pill, tá? Eu não consigo ver a monarquia espanhola como real em nenhum nível, assim. A japonesa, coitada também, né? Foi destituída na prática e... Não é que essas coisas não têm um valor como simbolismo, mas elas não são monarquias de verdade. Eu acho que isso tem que ser... Alguém aqui acha que isso são monarquias de verdade, assim? Porque se acham, eu acho que a gente tá realmente tá pior do que eu imaginava, a nossa percepção das coisas, sabe? Por que não são monarquias de verdade? Simplíssimo. Porque o rei não manda. O rei não tem agência política, ele não tem poder real, né? Red Pill e Blue Pill é uma metáfora do Matrix. Tomar Red Pill é o que eu tô fazendo nesse negócio todo. É tirar você da Matrix. É você parar, né? E é você parar de entender de fato a política como o establishment está te empurrando, né? Padre Leonel Franca é uma ótima, ele é espetacular. Bom, gente, se alguém tiver mais algum superchat, eu vou ler agora, senão a gente vai encerrando por aqui, e eu conto com vocês, né, para a live do dia 3/10, ali realmente que eu vou falar o que eu vou fazer com essa sequência de lives, e vou terminar, vou fazer a análise do Brasil e falar o que eu acho, vou resumir o que passou por essas lives, e falar o que eu acho como solução. O Padre Ricardo Marques está apoiando aí, falando que vai estar na live do dia 3, apesar de estar fora do país. Impressionante, padre. Fico muito feliz com a cooperação. Liechtenstein é vagamente uma monarquia. O presidente, eu acho que é o rei do Liechtenstein, que é tipo amigo do Rasta, sei lá. Mas é diferença de fascismo e da China de hoje. Putz, essa é uma análise própria, o governo da China de hoje, né? Mas eu diria que a China e a Rússia são estranhos mistos de espasmo monárquico com oligarquia, no qual predomina uma oligarquia. Mas uma oligarquia alternativa ocidental. Eu acho que essa é a minha visão sobre elas. Capela São Pio X em São Paulo, os padres têm uma visão parecida com a sua. Eu não tenho nada a ver com a São Pio X, eu não conheço a capela e eu não assisto o Trad Talk. Eu não estou falando isso como uma coisa contra, eu só realmente não conheço, eu não acompanho, né? Monarquias árabes também são fora da civilização ocidental. A questão, gente, vocês têm que entender o seguinte, eu estou falando do ponto de vista e a partir da civilização ocidental, né? Então, vamos lá, né? Dia 3 de dezembro, www.guilhermefreire.net, se inscrevam para lá, tá? Entrem nos grupos de WhatsApp, acompanhem a live do dia 3/10, tá bom? Um grande abraço aí para vocês lá, obviamente vocês entrarem no www.guilhermefreire.net, vocês vão ter ali também os cursos, história da igreja, leitura e memória, vocês vão ter ali acesso a outras coisas, a newsletter também, que recomendo que vocês entrem. E no grupo do Telegram está sendo um canal de comunicação mais direto. Eu vou postar a bibliografia para hoje. Eu sempre posto bibliografia ali no grupo do Telegram. Tá bom, gente? Um grande abraço aí para todos e até a próxima.